Salve galera, tio Fafá na área, oitavo ano, PET 1, começando um novo quadro aqui nesse nosso canal chamado Segue, dá o like. Se você ainda não segue, segue, e se você não deu like, dá o like e ajuda nós, beleza? Esse quadro se chama Reagindo com o Fafá. Agora vamos pro PET 1 e vamos reagir aos vídeos propostos pelo PET. Beleza? Bora pra tela. O primeiro vídeo é esse aqui, chamado Iluminismo, o nome dele. Tem o link, duração 12 minutos e pouquinho, edição Professor Eloir. Ok. Eu vou para o vídeo e solto o vídeo. Olá, hoje é dia de estudar iluminismo. Legal, iluminismo. 300 mil visualizações. Professor Eloir. É a versão reduzida de uma escultura muito famosa, chamada O Pensador. Oh, o Pensador. Legal. Vamos lá. Pode entrar, gente. Aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que esse vídeo do professor Eloir não é do professor Eloir. É do telecurso. Eu conheço as imagens. E me chamou a atenção também que aqui na descrição ele não fala nada sobre o vídeo ser do telecurso. Mais estranho ainda é que ele foi cortado as partes do crédito, tanto no começo quanto no final. Vai saber por quê. Então, eu vou para o vídeo original, que é esse aqui, que você está vendo na tela. Aula 28, o século das luzes, iluminismo. História, ensino médio. E aqui a gente encontra uma outra coisa estranhíssima. Deixa eu pegar meu café. Nós estamos falando com o oitavo ano, certo? Mas aqui é ensino médio. Ah não, sério? Por quê? Por que será? Será que o pessoal confundiu? Enfim, vamos reagindo, soltando o vídeo. O original, soltando o vídeo original. Vou tomando meu cafezinho aqui. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Gente, vou comer um pãozinho aqui, hein? Se você acha que as ideias não ajudam a mudar o mundo, é porque você não conhece o século das luzes. Não tem problema, na teleaula de hoje você vai saber que século é esse. A teleaula de hoje vai falar de mudanças importantes que aconteceram no século XVIII. O período que ficou conhecido como século das luzes. A gente vai ver como as desigualdades sociais daquela época acabaram produzindo ideias inovadoras. E como essas novas ideias foram se popularizando e contribuindo para transformar a política e a sociedade em vários reinos da Europa. Bacana. Pausou. Ó, tá vendo que essa introdução é importante? Esse comecinho, esse primeiro minuto, é justamente o vídeo do professor Eloir. É exatamente o pedacinho que ele cortou. O século das luzes, iluminismo, século XVIII. Isso aqui é a versão reduzida de uma escultura muito famosa, chamada O Pensador. Mas o que faz um pensador? Outra coisa importante. A legenda dela aqui está muito melhor que o vídeo do professor Eloir. Século XVIII. Quase toda a Europa é governada por reis absolutistas. O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra as arbitrariedades dos senhores feudais. Os reis absolutistas governam seus países de forma autoritária. A justificativa dos reis para concentrar o poder e usá-lo como bem entenderem é o direito divino. Quer dizer, nessa época se acredita que o poder do rei vem de Deus. Com todo esse poder, o Estado interfere diretamente nas atividades econômicas.
Este sistema é conhecido como mercantilismo. A sociedade absolutista está dividida em 3 ordens ou estados. Em primeiro lugar, vem a nobreza. Em segundo lugar, o clero, ou seja, a igreja. E em terceiro lugar está o resto da população: os burgueses, os artesãos, os operários e os camponeses. Outra característica importante desse período é a intolerância religiosa. O absolutismo estava com os dias contados. A burguesia tinha crescido muito na Europa e pagava caro para manter o luxo do rei, da nobreza e da igreja, que não pagavam impostos. Esse período em que o rei justificava o absolutismo dizendo que a origem do seu poder era divina, ficou conhecido como Antigo Regime. E com a crise econômica, as injustiças do Antigo Regime ficaram ainda maiores. Foi daí que surgiu uma reação intelectual contra o poder da época. As novas Então, perceberam, né? Que as condições de vida Absolutismo, da Antigo humanidade fossem Regime. melhores. E os Poder pensadores divino dos defendiam reis. que o mundo deveria ser guiado pela razão. As teorias dos filósofos do século XVIII foram muito populares. Elas eram divulgadas em diferentes lugares e serviam aos propósitos dos grupos que combatiam o obscurantismo da igreja e o absolutismo real. As novas ideias também tiveram influência nas teorias econômicas. Na época, a economia funcionava segundo os princípios do mercantilismo. Isso implicava na intervenção do Estado na economia. Em oposição a esse sistema, surgiram os economistas. Eles diziam que a riqueza dependia da liberdade econômica. Entre esses novos teóricos da economia estava o escocês Adam Smith. Ele foi um dos principais pensadores do liberalismo. Famosíssimo. Essa teoria defendia a ideia de que o trabalho do homem era a principal fonte da riqueza. A economia mudou mesmo no século XVIII. Depois da invenção da máquina a vapor, o trabalho foi ficando mecanizado. A Revolução Industrial Era o aí. começo da Revolução Industrial. No século XVIII, as condições de vida melhoraram e a população cresceu. As condições começam a melhorar. Tem muitos problemas, com certeza. Mas depois que a burguesia começa a dominar, tudo se transforma em mercado, como a gente sabe muito bem, propiciando várias condições de melhoria de vida. Antes, como as pessoas estavam estagnadas na sua classe social, elas nunca melhoravam de vida. Hoje em dia, assim como a partir desse momento, as coisas começam a mudar. Música do século XVIII, meu amigo. Você não sabia que no século XVIII a música teve um desenvolvimento incrível? Não sabia não. Olha, pois foi nessa época que Johann Sebastian Bach fez inúmeras composições Adoro quando Johann vivia na Sebastian Alemanha. Bach. E olha, existia um outro compositor, Faz muito tempo que eu não o escuto. Wolfgang Amadeus Mozart, Nossa, que Mozart. também foi muito Maravilhoso importante nessa também. época, porque Muito bom. fez inúmeras obras quando morava na Áustria. Viena, Áustria. Tem o filme, Querida né? tia Mozart, Gertrude. muito legal. A cidade de Viena realmente é linda. É o lugar ideal para quem gosta de música como eu. Fico imaginando como seria viver aqui no século XVIII, que foi quando a sinfonia e a ópera foram criadas. Não foi à toa que Mozart escolheu Viena para trabalhar como compositor. Pois é, aquela foi uma época de grandes avanços nas ciências e nas artes. É por isso que a gente diz hoje que o século XVIII foi o século das luzes. Tanto é que, como você já sabe, as novas ideias provocaram a crise e a queda do antigo regime absolutista. Os reis não queriam abrir mão do poder absoluto, mas ao mesmo tempo tinham medo de que as novas ideias pudessem ir longe demais. Para evitar o pior, vários reis da Europa introduziram reformas liberais. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. A palavra déspota significa senhor absoluto. Quer dizer, um déspota esclarecido continuava tendo o poder absoluto. A diferença é que eles tinham consciência de que as novas ideias eram legítimas e que precisavam ser levadas a sério. Ou seja, o déspotas rei mandava em esclarecidos também tudo, foram chamados mas de reis era mais filósofos. bonzinho O que não quer dizer que eles com os pensassem burgueses e exatamente com o como os pensamento filósofos liberal da época. e com a economia Veja uma frase liberal. de Frederico da Prússia que resume bem a atitude dos reis filósofos. Tudo para o povo, mas sem o povo. Tudo para o povo, Só por mas sem essa o frase povo. dá pra gente Olha, entender parece bem qual era a muito uma filosofia sociedade que eu dos conheço, déspotas hein? esclarecidos. Reformas, sim. Participação popular no governo, nem pensar. Na política ficou tudo na mesma. Em compensação, na economia as coisas mudaram muito na Europa do século XVIII.
Europa, século XVIII. Muita coisa que parece igual até hoje, né? Os déspotas esclarecidos tentam retardar os movimentos revolucionários, adotando medidas liberalizantes. Alguns reis conseguem transformar seus reinos em verdadeiras potências. Na Prússia, Frederico II acaba com a servidão, incentiva a agricultura e cria ministérios para o comércio e o exército. Em Portugal, o ministro Marquês de Pombal se torna um dos estadistas mais destacados da época. Ele incentiva o desenvolvimento da agricultura e da extração de minerais na mais importante colônia portuguesa, o Brasil, e promove o desenvolvimento de indústrias em Portugal. Na Espanha, o rei Carlos III reforma o sistema colonial, introduz novas indústrias no país e divide grandes extensões de terras improdutivas entre os lavradores. Na Inglaterra, o absolutismo já deixou de existir. O rei continua em seu trono, mas quem governa é o primeiro-ministro com apoio do parlamento. Monarquia parlamentarista na Inglaterra. Até hoje, né? Intensifica o desenvolvimento do comércio. A poderosa frota inglesa garante a distribuição dos produtos. E o monopólio do comércio de escravos na América gera lucros imensos para os capitalistas ingleses. A Inglaterra se transforma na primeira potência econômica mundial. A França ficou de fora desse progresso. A monarquia francesa não quis fazer as reformas que poderiam melhorar a situação do povo. E logo o antigo regime começou a desmoronar naquele país. Mas isso já é assunto para uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes, por ter sido uma época de grande desenvolvimento no campo das ideias, século da XVIII, ciência, iluminismo, das artes século e da das cultura. luzes, século da razão, da liberdade econômica, de pensamento. Ao absolutismo e às desigualdades sociais do antigo regime. Iam contra Finalmente você viu o que alguns absolutismo, reis, os chamados o autoritarismo déspotas esclarecidos, dos reis. introduziram reformas liberalizantes Déspotas autoritários, para evitar que novas esclarecidos, ideias provocassem que revoluções misturavam sociais. suas ideias E que com o essas liberalismo. reformas fizeram com que alguns reinos se tornassem verdadeiras potências comerciais. Promoveram várias Já que a gente melhorias, falou porém tanto em sem ideias dividir o hoje, poder. Eu vou dar uma ideia para você. Estude o seu livro de História Geral. Assim você vai entender muito melhor os acontecimentos e as ideias do século das luzes. Até a próxima. Até a próxima. Olha o telecurso aí, ó. Os créditos, quem fez, quem dirigiu, quem trabalhou. Isso aí é importante, tá? Professor Eloir, é importante. Né? Secretaria de Educação, é importante. Beleza? É isso aí, galera. Reagindo com o Fafá. Vamos para o próximo vídeo.